Bom, quando as pessoas ouvem essa parábola, elas pensam que Jesus aqui está se referindo à igreja. Mas ele não está, ele está falando do mundo. O que Jesus estava dizendo é que o campo aqui é um mundo. E o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo através dos seus trabalhadores. Ou seja, aqui nesse mundo a boa semente do Evangelho está sendo plantada. Os filhos de Deus, eles ainda não são tão evidentes, ou a verdadeira identidade deles não é tão clara aos nossos olhos nesse tempo presente. Só no juízo final, essa separação será feita de maneira clara, precisa. Pelo especialista, né? Pelo especialista que é Jesus Cristo. Quando Cristo vier, ele então vai mandar os anjos. Quanto aos filhos das trevas, o joio, os anjos então os tomarão, e nos diz aqui o texto, Jesus nos diz, que eles serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse julgamento final, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, será feito por Jesus Cristo na sua vinda. Oi, a parábola do joio e do trigo é algo que ainda vai acontecer no futuro, em nosso tempo, no século 21, mas já não se deu em 70 com a queda de Jerusalém, porque não foi ali que aconteceu a consumação do século? Quem disse que Jesus viria destruir o mundo? Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade, vamos tratar da parábola do joio e do trigo, fazer uma breve análise do texto de Mateus capítulo 13, no versículo 38 ao 40. Vamos mostrar que o joio já foi queimado no fogo. O texto em questão que eu falei é justamente esse, de Mateus capítulo 13, no verso 38 ao 40, que diz assim a palavra do Senhor. Presta bem atenção nos versos. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus. É comum que a tradição apresente fatos pelas quais o julgamento final, o dia da ira de Deus contra os ímpios, acontecerá no fim da era cristã. E é por isso que todas as vezes que falamos a respeito de uma consumação já realizada no primeiro século da era cristã, que todas as coisas se consumaram ali, inclusive o juízo eterno, eles ficam completamente apavorados e nos taxando como hereges, achando que não há fundamento bíblico pela qual a gente possa afirmar que já houve o tal julgamento e o joio já foi queimado no fogo. É muito importante que a gente entenda a palavra mundo que aparece nesses versos, porque é essa palavra que vai fazer com que a gente entenda de fato e de verdade do que o Senhor estava falando. Na verdade, o tempo em que tudo isso que se refere à parábola do joio e do trigo deveria acontecer. A palavra mundo aí, ela no grego aparece como aion e aparece como cosmos. Nem todas as palavras mundo que aparecem nesses versos que acabamos de ler são cosmos, da mesma forma que não todas elas são aion. Então nós temos que identificar, e assim uma vez identificando, sabemos realmente do que foi tratado ali acerca do tempo nas palavras do Senhor Jesus. Antes de a gente apresentar o ponto dos versos, é importante a gente levar em consideração que a palavra cosmos, ela está tratando a respeito da Terra, se refere a todo o mundo da criação de Deus, o mundo que foi criado por Deus, terra, céu, mares, montanhas, florestas, tudo isso se refere ao mundo cosmos. O mundo aion já é outra palavra que se refere a outra questão, que no grego ela quer dizer tempo ou período de tempo marcado por sua característica moral e espiritual, ou seja, um tempo de uma aliança, melhor,
se referindo naquilo que tange a antiga dispensação. Então, todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento a palavra mundo, identificar que ela seja aion no grego, você vai entender que está se referindo a um período de tempo, tá bom? Que se refere justamente às questões relacionadas à antiga dispensação mosaica. Agora vamos fazer a leitura do texto e entender como isso se encaixa bem e a gente pode compreender de fato do que estava tratando o Senhor Jesus e que realmente o joio foi queimado no fogo em 70 em nome do Senhor. Diz o texto o seguinte: o campo é o mundo, mundo aí no verso 38 é cosmos, e a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Jesus está dizendo que no mundo de sua criação estavam os filhos do reino e os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. A palavra mundo aí, agora, ela já muda, já não é mais cosmos. Não está se referindo ao mundo da criação de Deus. Está falando a respeito do tempo ou período de tempo. Está falando de uma era, de um período, de uma aliança que se refere a dispensação mosaica. Então ele diz: a ceifa é o fim do mundo. A ceifa é justamente o fim que se daria daquela dispensação. E os ceifeiros são os anjos, quando eles viessem com Jesus no poder e grande glória. No verso 40 diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. A palavra mundo também aí, ela não é cosmos, ela é aion, que quer dizer tempo ou período de tempo marcado por sua característica moral e espiritual, a dispensação mosaica. Então a gente entende aí que a consumação deste mundo que Jesus se refere aí quanto à questão da parábola do joio do trigo, foi justamente no fim da antiga dispensação que se deu de fato com a queda de Jerusalém, quando ele veio nas nuvens do céu com poder e grande glória. E é nessa circunstância da interpretação de forma correta do texto, a gente pode entender que de fato o joio já foi queimado no fogo. E aí você vai ligar os pontos quando você vai entender Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2. Aí você vai entender também do porquê que Mateus capítulo 24, no versículo 3, a palavra mundo também não é cosmos, ela se refere ao aion, que é justamente ao período de tempo cujo qual cessaria com o retorno de Cristo, estabelecendo uma nova aliança. A escatologia bíblica, ela é pactual, ela não é cósmica. Em tempo nenhum Jesus falou de um dia que viria destruir o planeta Terra. Nem o Senhor Jesus, nem os seus discípulos. Quem instituiu isso no entendimento da igreja foi a tradição religiosa. Os ortodoxos, aqueles que apresentaram as doutrinas da igreja como fundamentais para a fé cristã e que de forma nenhuma podem ser violadas. Ou seja, se você violar uma dessas doutrinas pré-estabelecidas pelos ortodoxos cristãos, você se torna um herege na vista deles, você é mal visto e até mesmo digno de não comunhão. É assim que elas olham para a gente, é dessa forma, por mais que a gente se identifique como cristãos, porque estamos utilizando uma forma correta de interpretar as escrituras, eles preferem ficar com a tradição e os dogmas que foram pré-estabelecidos para a igreja, para que a gente fique completamente bitolados por ela, e não pelo que a Bíblia diz. Isso é muito triste. O que é que isso faz com que a gente possa viver? Faz com que a gente possa viver uma expectativa cega de algo que nunca vai acontecer. Não vai existir um juízo final na terra, porque todas as coisas referentes às questões escatológicas já aconteceram no primeiro século em virtude da queda de Jerusalém. Todas as narrativas que falam acerca do juízo estão todas dentro de um prazo determinado, porque todas elas foram escritas antes de 70. São pontos importantes que, infelizmente, nem os parciais preteristas, nem os futuristas, nem os dispensacionalistas consideram. Por mais que eles saibam que isso tem relevância dentro dessa percepção que nós preteristas completos colocamos, mesmo assim, eles fazem de surdos e cegos para que a gente possa estar sendo visto como errados e não eles
pela falta de respeito com a verdadeira interpretação da palavra do nosso Deus. O joio já foi queimado no fogo, e isso quando Jesus veio nas nuvens do céu, porque foi nesse momento que Jerusalém caiu e nesse momento acabou a antiga dispensação. O templo de Jerusalém, que era o símbolo máximo daquela aliança, acabou, onde o Senhor estabeleceu uma nova ordem pela qual o justo é justificado tão somente pela fé no Senhor. Onde Jerusalém não é mais a cidade santa, cujo qual os santos devam ir adorar o Senhor, porque ele disse que não mais em Jerusalém chegaria o tempo em que não seria mais lá que o povo deveria o adorar, mas sim em espírito e em verdade. E esse dia chegou quando ele veio nas nuvens do céu em 70. Somos moradas de Deus, templos do Espírito, para que a gente possa viver no gozo do Senhor, em louvor da sua glória. Para aqueles que ficam na expectativa, achando que estamos falando bobagem, aguardando que um dia do juízo ainda vai acontecer e que o joio ainda vai ser lançado no fogo, com certeza, se você é uma dessas pessoas, não estás considerando a palavra aion e cosmos que aparece nesse texto. E com isso, você vai ficar aí, aguardando o juízo acontecer, esperando, 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 esperando.